de 1 grau. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, quando Paulo e Silas estavam cantando e louvando dentro do cárcere, em Atos 16, Deus fez um grande terremoto. Mas quando o povo estava idolatrando o jogo de futebol, o diabo também fez um terremoto. No exato momento que o Neymar marcou o último gol, teve um terremoto. Impressionante, né? Então no mundo espiritual não acontece nada por acaso. Tudo tem a ver. Então o diabo inventou essa maldita Páscoa do chocolate, porque você vai entender o porquê. Ovo e coelho simboliza a reencarnação. Jesus falou: sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Por que o diabo inventou a reencarnação? Para te enganar. Se você for enganado, você vai para o inferno. Não tem que respeitar a religião, não. Você tem que falar o que a Bíblia fala. Você tem que falar o que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram. Porque se você respeitar a mentira que o diabo está contando nas religiões, você também vai para o inferno. Mentiroso, e quem apoia a mentira vai para o inferno. Não tem como entrar no céu. Então, Páscoa, passagem. O Moisés, ele simboliza o libertador Cristo. Então o povo estava escravo no Egito. O Egito simboliza o mundo que a gente vive. Faraó simboliza o diabo. Jesus veio me libertar, filho. Eu não fumo mais, eu não uso droga, eu não bebo mais cachaça, não bebo mais cerveja, não assisto mais futebol, não fico mais atrás de filmes, de novela, de ídolos. Foi que Jesus me libertou. Não sou escravo do sexo. Criança de 10 anos está fazendo sexo. Não sou mais escravo dessas porcarias que o diabo está oferecendo de drogas. Mas o povo está escravo. Gasta o dinheiro, trabalha. Gasta com cachaça, gasta com droga, gasta com sexo. E aí, quando morrer, vem a recompensa. A condenação. Por quê? Porque nunca teve a verdadeira Páscoa, o sangue de Jesus. Então, quando Moisés, antes de Deus mandar a 10ª praga, a morte dos primogênitos, ele falou: Moisés, às 3 horas da tarde, vocês sacrificam um cordeiro. Você pega o sangue desse cordeiro e passa nas portas. A casa que tiver sangue, o anjo da morte não entra. Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, eu ressuscitarei você no último dia. Então ninguém vai reencarnar. O fogo e o coelho simbolizam reencarnação. O Espiritismo fala assim que Jesus era um espírito evoluído. E quando ele apareceu em espírito. Ah, é? Você quer ver a Bíblia desmascarar o Espiritismo? Jesus falou para Tomé: Tomé, põe a mão aqui. Você está vendo o prego aqui? Põe a mão aqui que você vai ver que é um corpo. Não é espírito, é um corpo. Então a Bíblia desmascara o hinduísmo, o espiritismo, né? Budismo. Quanta gente não fazendo yoga? Yoga não é oração. Sabe o que é yoga? Vou me esvaziar, vou entrar no karma, vou achar o nirvana. Que nirvana? Você tem que orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem que orar, não tem que fazer yoga. O mundo está doente. Você sabia que no Egito tinha um deus que chamava Imhotep, era o deus da medicina? Você acha que eu tenho cara de ficar em porta de SUS? Jesus falou assim: eu dou poder, eu dou autoridade para vocês curarem todos os enfermos que você encontrar pelo caminho. Olha pra minha cara, tem um cara de ficar em porta de SUS? Um Deus que sara câncer, que sara todo tipo de doença. Pensa bem, o Deus da medicina, que as pessoas tanto defendem. Eu não perderia o meu tempo na vida para estudar para ser médico. Jesus falou assim: põe a mão no enfermo e cura ele. O Espírito Santo habita em nós. Mas parece que o mundo não tem mais fé. Por exemplo, se eu tivesse que fazer um transplante de coração e eu fosse o 1000º da fila, eu ia te falar: meu Deus, mata 999 porque eu estou precisando de um coração. Para que Deus que você está orando? O diabo, o Deus do chocolate. Por isso que esse Deus da medicina é o diabo. Imhotep era o Deus da medicina. Deus falou: então vou mandar um câncer. Vamos ver se esse Deus da medicina cura. Filho, Deus não há outro Deus no céu. Ele é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. O pobre não precisa de SUS, o pobre precisa de fé. O pobre não precisa de dinheiro, ele precisa de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou você lê e põe em prática o que esse livro diz, ou então, quando você morrer, você será jogado no lago de fogo e enxofre. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século.
quanta igreja morta, quanto pastor morto. Por quê? Porque não tem Cristo, porque não tem Páscoa, porque não tem sangue. Sem sangue, filho, não há remissão de pecado. Vai ficar comendo chocolate, você está debaixo de maldição. Toda Páscoa, 3 horas da tarde, matava o cordeiro. Durante 1500 anos, o judeu matava cordeiro. Chegava a Páscoa. Sabiam que tentaram matar Jesus apedrejado? Sabiam que tentaram matar ele, empurrando ele no precipício? Ele tinha que morrer na Páscoa e ele tinha que morrer na cruz. Você carregaria no seu corpo uma faca que matou o seu filho? Você penduraria na parede um revólver que matou o seu filho? Então por que você pendura a cruz que matou o Filho de Deus? Hã? Por ignorância. Porque a cruz é maldição. A palavra da cruz é salvação. A mensagem da cruz é salvação. A cruz é uma maldição. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Maldito todo homem que permanecer pendurado numa cruz. Tá? Então, viu, a gente tem uma Páscoa, a gente tem um Cristo, a gente tem um Salvador, a gente tem um Deus que sara, que cura todas as nossas enfermidades. Não precisa nem orar. Se você acreditar no que eu estou pregando aqui, você sai do trem curado. Tá? Agora, se a gente ficar nesse chocolate e nesse coelho, a gente está zombando de Deus. A gente está brincando com Deus. Ah, não tem nada a ver. No mundo espiritual, tudo tem a ver. Tá? Para você ver, Jesus falou assim que Satanás faria grandes milagres, enganaria muitas pessoas. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam presos no subsolo. Apanharam, levaram chicotadas, 40 chicotadas cada um. Aí amarraram eles em corrente de ferro. Eles estavam cantando e adorando a Deus. Eles estavam presos? Eles estavam libertos. Presos estavam os guardas romanos, que não conheciam o Deus que eles serviam. Agora, quando o Neymar ele foi participar de um jogo de futebol aí, e precisava, o time dele precisava ganhar de 4 gols de diferença, e o time estava perdendo, né? Aí no último minuto do jogo, acho que nos acréscimos, o Neymar marcou um gol. Sabe o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas aconteceu um terremoto pela mão de Deus, quando eles estavam cantando e adorando o Criador. Agora, quando o Neymar marcou um gol, no exato momento do gol teve um terremoto de 1 grau. Você acha que isso é coincidência? Puro nunca troco de qualidade, é só 2. A manifestação no mundo espiritual vem da parte de Deus e vem da parte do diabo. Depende do barulho que o povo faz. Se o barulho é gol, então o diabo vai estar agindo. Se o barulho é glória a Deus, é aleluia, então é Deus que está agindo. Você vai usar a sua boca para quê? Para adorar a Deus ou para adorar o diabo? Porque da mesma boca não procede bênçãos e maldição. Da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Não pode acender uma vela para Deus, outra vela para o diabo. Né? Então a gente tem que servir a Deus de todo o nosso coração e deixar esse ovinho de Páscoa de lado. Deus não vai aceitar desculpa. Tá? Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa ressurreição. Tá? Filho, tem a vida e tem a abundância. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O povo fica correndo atrás de dinheiro. Dinheiro não é vida. O povo fica correndo atrás de sexo. Sexo não é vida. É morte. Salário do pecado é morte. Sexo é para quem é casado. Dinheiro é para quem trabalha. Tá? Então, filho, toma cuidado para você não perder sua alma. Toma cuidado para você não morrer comendo chocolate. Pensa que chocolate é a sua Páscoa. Tá? A nossa Páscoa é Cristo. Ele vai voltar. E se a gente morrer antes dele voltar, ele vai nos ressuscitar no último dia. Amém? Deus abençoe a gente. Seja cheio de Deus. Poucas pessoas têm entendimento da Páscoa que a Bíblia fala. Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa era comemorada sempre no dia 14 do primeiro mês. O primeiro mês judaico é no mês de abril nosso. Tá? Então por isso que a Páscoa cai agora, né? No próximo domingo aí. É uma Páscoa dos homens, mas a Páscoa judaica não existe mais. Por quê?
Porque Jesus já foi sacrificado. Tá? Então, às 3 horas da tarde, desde Moisés até Jesus, 1500 anos, às 3 horas da tarde, matava-se um cordeiro. Tá? Sabiam que tentaram matar Jesus apedrejado, não conseguiram. Tentaram matar ele no precipício, não conseguiram. Tentaram matar ele em outros dias. Ele tinha que morrer na cruz, ele tinha que morrer na cruz. Tá? Por que cruz? Porque a Bíblia fala que a morte na cruz é maldição. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 3,13: maldito o homem que for pendurado no madeiro, pendurado na cruz. Ele se fez maldição para nós. O pecado trouxe maldição para nós.